do Senhor! Quanto tempo já estava com a saudade do tamanho do mundo! Você estava com saudade de mim? Você ainda não me conhece? Eu me chamo Tia Carlinha. É um prazer imenso estar aqui para contar mais uma lição bíblica para você. Espero que você fique bem atento neste momento, bem atenta, que preste bastante atenção e ouça a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sim, eu vou sentar um pouquinho aqui, vou me acomodar e vou lhe fazer uma pergunta. Imagine só, se você, isso mesmo, se você recebesse uma ordem de alguém muito importante que lhe pedisse para sair de perto dos seus familiares, do papai, da mamãe, do titio, da titia, dos amiguinhos, e fosse para uma terra bem longe, uma terra que você não conhece. Será que você iria? Será mesmo? Será? É uma decisão muito difícil a se tomar, não é verdade? Mas a história de hoje vai falar a respeito de um homem. Sim, um homem que saiu de perto dos seus familiares e foi para um lugar bem distante, que ele não conhecia. E tudo isso em obediência à voz de Deus. Querem saber quem é este homem? Sim! Então, abra sua Bíblia juntamente comigo lá no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada que está no Antigo Testamento. Isso mesmo. Gênesis capítulo 11, versículo 24, começa falando da família desse homem. E essa família vivia num lugar chamado Ur dos Caldeus. Olha só que nome complicado, Ur dos Caldeus. E lá nesse local, as pessoas não conheciam a Papai do Céu, não conheciam a Deus. E elas adoravam a um Deus falso. Isso mesmo. Sabe como é o nome deste homem? Abrão. Repita comigo. Abrão. Isso. Abrão pertencia a essa família que não conheciam a Deus e adoravam um Deus falso. E ele tinha 2 irmãos, Naó e Arã. Infelizmente, o Arã, ele morreu, ele faleceu e deixou um sobrinho chamado Ló. Naó e Abrão casaram-se. O nome da esposa de Naó, chamava-se Milca. E a de Abrão chamava-se Sarai. Porém, crianças, infelizmente Sarai não podia gerar bebê em seu ventre. Ela não podia ter filhos. Em um determinado dia, Deus, o Senhor, ordenou algo muito difícil para Abrão, que ele saísse da terra de Ur dos Caldeus, de perto de seus familiares, e fosse para uma terra bem longe, onde ele não conhecia. E como prova da sua obediência, o Senhor iria abençoar e iria dar a ele uma grande nação, fazer dele uma grande nação. Por meio da vida de Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas como é que isso iria acontecer, hein? Se sua esposa não podia ter filhos, não podia gerar bebê, era praticamente impossível disso acontecer, não é verdade? Mas em obediência, Abrão fez tudo conforme o Senhor mandou. Abrão era um homem de muita fé e ele confiou na ordem do Senhor e decidiu obedecê-lo. O pai de Abrão, que se chamava Tera, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para um lugar bem distante chamado Canaã.
Ele levou então Abrão, levou também Sarai, a esposa de Abrão, e levou Ló, o seu neto. Eles foram morar num lugar chamado Harã, isso mesmo. E lá eles ficaram morando um bom tempo. Mas Abrão e sua família, eles não tinham uma terra fixa. Eles ficavam andando em vários lugares distantes. E com isso, Abrão conquistou muita riqueza. Olha só, ele se tornou dono de gados, de cabras, ele tinha muito ouro, muita prata, ele tinha empregados. A família dele, a família de Ló começou a crescer também, começou a ficar muito rica. Ló tinha muitos empregados, Deus deu a Ló família, olha só, cabras, gados, tudo isso, verdadeiramente Deus tinha abençoado Abrão e a Ló. Mas tinha um grande problema nisso tudo. O que será, crianças, que aconteceu? A Bíblia vai continuar dizendo que não havia pasto suficiente para alimentar os animais de Abrão e de Ló. E os empregados dos dois estavam brigando muito. Era uma confusão. Mas Abrão, com muita sabedoria, teve uma conversa com seu sobrinho Ló. Ele disse que não era certo que seus parentes ficassem brigando, porque eles eram parentes bem próximos. E também que seus empregados ficassem brigando. Era muito feio. E ele ainda disse assim a seu sobrinho Ló: a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou em sua volta e viu o vale do Jordão até Zoar. Ele viu que tinha muita água. E imagina só o que ele escolheu? Morar em Sodoma, um lugar bem rico, que tinha bastante água, né, crianças? Porém, o local que Ló escolheu para morar era um local que as pessoas eram muito más. As pessoas faziam coisas erradas que desagradavam a Deus. Era terrível, era muito triste. E assim, Ló e Abrão se separaram. Ló foi morar em Sodoma e Abrão em Canaã. Infelizmente, Ló, ele escolheu um lugar onde as pessoas eram más, as pessoas faziam coisas erradas, as pessoas não agradavam a Deus. E que lição é essa, né? Que Abrão nos dá uma lição de fé, de obediência. Abrão nos ensina que você devemos sempre ser obedientes, ouvir a voz de Deus e tudo aquilo que Ele ordenar devemos fazer, mesmo que seja uma decisão muito difícil a tomar. Imagina só, será que foi fácil para Abrão sair de perto dos seus familiares, do local onde ele morava há muito tempo, e ir para um lugar que ele não conhecia? Com certeza não. Mas uma coisa é certa, se fizermos tudo certinho, conforme o Senhor nos manda fazer, conforme a ordenança do Senhor, a bênção virá. Mas se você ainda não é uma criança obediente, não é uma criança que aceitou Jesus, que ainda vive tão longe do Senhor, assim como Abrão vivia lá em Ur dos Caldeus, eu te falo, criança, aceite Jesus. Creia que
Deus enviou Jesus para morrer no meu, em seu lugar, para nos dar vida eterna. Creia que Deus pode lhe perdoar os pecados. Creia que você também pode ser um amigo de Deus, assim como Abraão foi amigo de Deus e obedeceu o Senhor em tudo. Abraão saiu daquela terra pecaminosa de Ur dos Caldeus, que adorava Deus falso. E você também pode sair dessa situação de pecado e se tornar um verdadeiro amigo ou amiga de Deus. Glória a Deus! E essa lição não acaba aqui. Não! A próxima lição nós veremos o que vai acontecer com Abrão e com Ló. Que Deus abençoe a sua vida mais ainda.